Bom dia a todos por estarem aqui em mais um evento do IBF Campinas. Para quem não conhece, o IBF é uma organização sem fins lucrativos. O IBF ele tem 10 seccionais apenas nos estados e Campinas é a única, o único IBF do interior. O nosso intuito é sempre estar trazendo assuntos sobre a área de finanças. Nós temos vários encontros, seminários, jantares, encontros mais light, vamos dizer, até mesmo para a gente fazer amizade, e muito networking aqui no IBF. Hoje nós temos 300 associados. Por ano, nós chegamos a fazer uma média de mais de 30 eventos, e nós, nesses 30 eventos, vamos dizer que às vezes os nossos maiores eventos têm em torno aí de 300, chega a R$1.000, 1.000 pessoas, mil pessoas transitando dentro dos nossos eventos. E agora, a Cris, que está coordenando o IBF Mulher, eu estou com ela, depois ela vai falar um pouquinho para vocês sobre esse projeto, que começou pequenininho lá atrás e agora vem se desenvolvendo. E também, por causa da pandemia, infelizmente, a gente está tendo que fazer os nossos eventos online, mas espero que em breve a gente possa estar juntos, até mesmo esse abraço gostoso, porque o IBF traz vamos dizer, de estar junto, de estar presente, das pessoas. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores, que é a PwC Brasil, a Deloitte, a Unimed Campinas, Lemos Advocacia para Negócios e Finoc Ustras Advogados. Through Connection, we work collaboratively to achieve greater impact for the clients Deloitte serves, the people we develop, and the communities where we live and work. And that won't change. Because while every industrial revolution has been marked by technological advancement, human skills will always be valued. Skills like developing leaders, expanding opportunity, building trust, and creating solutions. The ability to connect people and connect with people will continue to drive every great success story. At Deloitte, we connect people who care to create impact that matters. That has made us, and will continue to make us, distinctly Deloitte. O mundo pede novas leituras, e nós oferecemos um novo jeito de ler o mundo. O novo aplicativo da PwC Brasil. Ele dá acesso a materiais, pesquisas, vídeos e publicações nacionais e globais da PwC sobre diversos setores de atividade. Além de ficar por dentro dos melhores eventos do mercado, você pode confirmar presença, fazer networking e interagir durante o evento. Você também pode personalizar seu conteúdo de acordo com seus temas de interesse. App PwC Brasil. Descubra um novo jeito de ler o mundo. Apoio, cuidado, compreensão. Só quem está perto sabe o que a gente precisa. E isso só a Unimed Campinas tem, já que há 50 anos faz parte da história da nossa cidade. Por isso, oferece 50% de desconto para planos participativos nos 3 primeiros meses. Esse é o presente de 50 anos da Unimed Campinas para você. Unimed Campinas, 50 anos. Nosso plano é cuidar de você. De 1978 para cá, muita coisa mudou. E com o Lemos não poderia ser diferente. Durante toda a trajetória do escritório, estratégias foram elaboradas, horizontes foram ampliados e habilidades desenvolvidas, resultando na formação de uma advocacia séria, ética e de excelência. Tudo conquistado graças a uma equipe de profissionais altamente capacitada e uma liderança participativa. Sem contar a prática de uma advocacia atualizada e que atende diversas áreas jurídicas.
Hoje, ao completar 40 anos de fundação, o escritório passa por mais uma transformação, dando início a um novo ciclo empresarial, com foco nos resultados de negócios de cada cliente. Lemos 40 anos. Uma história irretocável. Um futuro de bons negócios. Espero que vocês tenham um bom evento e passo a palavra para a Cris. Antes até da Cris estar falando, eu gostaria de dar as condolências ao nosso equilibrista, senhor Roberto Guidi. Ele foi um executivo da Química Amparo, que é a Sabão em P, pelo falecimento da sua esposa. Bom evento a todos. Obrigada, Gi. Bom dia para todos. Meu nome é Cristiane, então, juntamente com a Gi, a gente está nessa coordenação desse grupo, né, do IBEF Mulher, que fiquem tranquilos, os homens aqui presentes estão todos convidados, hoje é um evento aberto. No começo, ele nasceu com a ideia de a gente fazer um grupo de mulheres no IBEF, logo na primeira reunião nossa, seria em março, nós íamos dar um presente para as mulheres, a Lenise. A Lenise ajudar a gente a trabalhar esse momento de um relaxamento da nossa mente. E veio a pandemia, nós tivemos que cancelar esse evento. Na época a gente teve que se organizar. E a pandemia, ela trouxe muita coisa boa. E uma das coisas boas que ela trouxe foi a possibilidade hoje de a gente ampliar esse evento para um montão de gente. E isso é muito legal, né? Foi muito bom mesmo. Eu tenho uma consultoria, trabalho com carreiras, sou coaching também, tenho uma formação em psicologia e sou psicanalista também. E eu conheci a Lenise trabalhando com ela na área de treinamento lá na 3M. Foi uma época para mim de muito aprendizado, eu era estagiária, e foi uma época muito, muito divertida mesmo, né, Lê? E hoje é um prazer ter a Lenise aqui com a gente. Você está com isso, já tirou o mute, né, Lê? Sim, sim. Falar da Lenise é muito fácil, né? Ela é uma grande amiga. A Lenise, ela tem uma graduação em psicologia pela PUC. Ela tem um mestrado pela Faculdade de Educação da Unicamp. Ela tem um título de coordenadora de dinâmica de grupos pela Associação Brasileira de Dinâmica de Grupos. Nessa época, eu já estava em contato com ela e a gente trabalhou com muitas dinâmicas que nós trabalhávamos na área de treinamento. Foi um grande aprendizado mesmo. Ela tem uma formação em neurofeedback e biofeedback. É instrutora de Mindfulness, formada pela Mente Aberta da Unifesp. Nós contratamos pela minha empresa Lenise para fazer um evento aqui para todos os funcionários. Foi no Dia das Mulheres, foi também um evento bem bacana que a Lenise pôde oferecer para todas nós. E ela trabalhou em empresas multinacionais na área de treinamento, como já falei, e ela também, atualmente, ela é professora da FACAMP. Ela dá aula na FACAMP e ela também atua como consultoria organizacional, como psicóloga clínica. Ela trabalha em Mindfulness. Bem-vinda, Lenise. Te agradeço muito desde já o convite por ter aceitado. Eu tenho certeza que nós vamos passar horas fantásticas, um tempo aqui essa manhã fantástico com você.
Muito obrigada, pessoal. Desejo um bom evento para todas. Bem-vinda, Lenise. Obrigada, Cris. Obrigada aos queridos do IBEF que me convidaram. Estou muito feliz de estar aqui. Quem me conhece, acho que a Cris conhece muito bem. E eu sempre gosto de falar assim, quando a gente faz aquilo que faz sentido para a gente, não tem erro, né? Então, tá podendo falar de coisas que fazem sentido para mim é sensacional. Então, eu queria agradecer essa oportunidade também. Espero contribuir, espero trazer aí algumas reflexões, algumas questões para que cada um possa transitar aí dentro das suas necessidades e poder estar ajudando realmente, porque a gente está num momento meio desafiador, vamos dizer assim, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe, eu tenho uma sequência de slides que eu gosto de, como eu sou muito visual, eu gosto de também levar essa possibilidade para as pessoas. Então, eu trouxe alguns slides para poder expor a minha proposta, aquilo que eu pensei de estar trazendo para vocês. Fiquem super à vontade para estar questionando. A gente estava combinando aqui, se for possível para vocês estarem colocando aí no chat as perguntas, os questionamentos, e aí no final a gente vai estar batendo papo, vai estar conversando sobre essas e outras coisas. Tenho também aí na minha programação fazer uma prática de mindfulness com vocês, que eu acho que pode ser útil aí para vocês levarem para o dia a dia, tá? Então, fiquem super à vontade para estar colocando aí os questionamentos, aquilo que vocês acharem pertinente e interessante. Então, deixa eu colocar aqui. Bom, deu certo? Estão vendo aí? Então, tá bom. Vamos sim. Eu trouxe aqui também, além do que a Cris falou, né, eu gosto também só de colocar algumas coisas que eu estou fazendo hoje, né, porque eu sempre gosto de... né, eu vou mudando algumas coisas na minha vida, algumas mudanças de rota e tal. Então, hoje, eu trabalho também com mindfulness na área escolar. Eu estou com um projeto bem bacana na escola comunitária, com o pessoal do ensino médio, que é uma faixa etária que eu amo de paixão, assim, isso está dentro da minha missão de vida, está dentro do meu propósito também, e com jovens que estão prestando vestibular nas questões de concentração, memória, ansiedade, estresse, né? Sou professora da Facamp, a gente, como eu digo, sou eu e mais duas professoras, atuamos na Facamp, uma disciplina que se chama Oficina de Competências e Preparação para o Mercado de Trabalho. Então, nós trabalhamos com os alunos dos terceiros, quartos anos, né, esse processo de transição, tanto na questão comportamental, como na preparação para os processos seletivos, seja para estágio, seja para trainees, simulação dinâmica de grupo. Então, a gente faz aí um pacote completo, vamos dizer assim, para estar preparando esses jovens para o mercado de trabalho. Trabalho também com atletas, eu sou psicóloga do esporte, amo também, isso para mim também é um prazer estar trabalhando com atletas, sou psicóloga clínica e instrutora de mindfulness, né, como a Cris comentou, que foi um grande divisor de águas aí na minha vida. Eu acho que quando eu conheci mindfulness, foi para mim assim... encaixou em várias demandas que eu estava na minha vida, e nós vamos conversar sobre isso, espero também estar trazendo aí esse conceito para vocês. Bom, eu gosto de começar com esse slide, que eu acho que ele é bem pertinente, e diz o seguinte: no mundo atual, todos nós pensamos muito, buscamos muito e nos esquecemos da alegria que surge de apenas ser. Eckhart Tolle, ele é o autor do livro O Poder do Agora, que é um best-seller, e é um livro bem legal para ter, para de vez em quando tá olhando. Eu acho muito pertinente isso. Eu tenho observado, eu acho que todo mundo tem se observado também, como a nossa mente está, o fluxo de pensamentos que a gente tá sujeito, a intenção, às vezes, mais de ter do que de ser, e aí a gente acaba perdendo uma essência, né? Perdendo a nossa essência.
esquecendo do nosso propósito, esquecendo do porquê que a gente acorda todos os dias de manhã, por exemplo. Então, a proposta aqui é que a gente faça realmente essa reflexão, né? Muito, assim, esbarrando bastante nessa questão do ser. E aí, para começar, eu trouxe um gráfico para vocês da Elaine Miller, que é uma pesquisadora americana que trabalha no Instituto de Pesquisa do Trauma, e ela traz para a gente um gráfico muito interessante, assim, tem muito a ver com o que nós vivemos no começo da pandemia e do isolamento, e eu escolhi começar com esse gráfico para a gente poder ver como que a gente faz para reverter um pouco essa situação. Então, ela diz o seguinte, que a gente tem uma zona de resiliência, que é essa zona tracejada em azul. Então, é nessa zona onde está essa faixa preta aqui, nessa linha preta, que a gente transita todos os nossos dias, com os nossos pequenos enfrentamentos, imprevistos, situações estranhas, a gente dá conta. Então, ela diz assim, tá bom, a gente tem uma faixa em que a gente dá conta de andar, né? É normal, é natural, faz parte da vida. Porém, ela fala o seguinte, que em determinado momento também da nossa vida, a gente pode se deparar com um trauma. Ela coloca esses eventos de grandes proporções, falando na terminologia de trauma. Então, é a hora que vem, né, que tem esse raio aqui, ele entra na nossa vida, que pode ser o isolamento, que pode ser a perda de um ente querido, que pode ser, né, um imprevisto de grandes proporções, e aí o que acontece, né? A gente sai dessa zona, aí a gente começa a transitar, né, fora dessa faixa, e ao transitar fora dessa faixa, seja para cima ou para baixo, a gente começa a ter a experiência de amplificar algumas emoções, alguns sentimentos e alguns pensamentos que quando a gente está nessa zona de resiliência, a gente dá conta. Então, quando a gente começa a sair muito, e tem pessoas que, ao sair dessa zona, permanecem durante muito tempo. A gente pode sair, mas podemos voltar. Agora, durante mais do que o esperado, vamos dizer assim, né, você pode estar transitando aí também entre essas emoções aqui, né, de irritabilidade, pânico, raiva, né, e em uma proporção que pode, inclusive, atrapalhar a rotina, ou indo para outros estados mais depressivos, de tristeza, isolamento, né, e também perder nesse estado. Então, a Elaine Miller traz essa possibilidade para a gente, inclusive trazendo a possibilidade de algumas práticas que a gente pode estar utilizando para poder voltar para essa faixa aí de resiliência. Então, todos nós vivemos isso. É normal, é natural, faz parte da vida, às vezes, alguns picos. O importante é que a gente assuma essa postura, que a gente tenha consciência disso que a gente está vivendo. Por isso, o mindfulness que eu vou estar falando, para que a gente possa mudar esse estado, né? Para a gente não ficar morando nele, não ficar gostando tanto desses estados de agitação, de pilha. E aqui cabe uma ressalva, né? Para as pessoas que se consideram, que se enxergam muito controladoras, por exemplo, né? Ter vivido esse estado de isolamento foi extremamente desafiador, por isso que a gente observou muito, eu sempre falo, os loucos da faxina, sabe? Então começou a limpar as gavetas loucamente, arrumar o armário, mudar móvel, foi a forma que algumas pessoas encontraram de trazer essa sensação de controle, porque foi algo que nos foi tirado totalmente de todo mundo. Até hoje a gente não sabe muitas coisas, né? Então quem tem essa tendência a querer controlar, foi realmente desafiador, né? Então, ter saído dessa faixa e ter ficado nela. Então, esse é o gráfico que eu acho interessante, né, de trazer, e aí, a partir desse gráfico, eu gostaria também de trazer a reflexão aí para a gente, de aonde que a gente vive, né? Nós temos aí na nossa vida, passado, presente e futuro.
Óbvio que temos, né? Porém, o que nós temos de verdade é só o presente. O passado já foi. O futuro a gente não sabe ainda. Eu não sei o que vai acontecer agora, ao meio-dia, se vai dar tudo certo, como eu planejei, ou como eu acho que, ou como eu gostaria que as coisas acontecessem, né? O que já foi, eu não tenho mais como pegar. O que eu tenho são memórias. Eu tenho lembranças, eu tenho registros de coisas que eu já vivi, mas eu não tenho mais acesso. Como eu também não tenho acesso a coisas que vão acontecer. Eu posso me planejar, mas eu não sei quantas coisas que planejamos para acontecer em abril, né? O próprio evento que a gente está fazendo aqui hoje, que não aconteceu. Né? Minha filha comprou ingresso para um show da vida dela que foi cancelado, foi adiado, não sabe quando que vai acontecer. Então, a gente não tem realmente esse controle, como não tem no passado, que foi coisas que a gente já, né, situações que a gente já vivenciou. E entra uma questão muito interessante que eu também gostaria de pensar com vocês e de trazer com vocês, que é a questão, né, da aceitação. A gente fala muito em mindfulness desse termo, não como uma questão, não como resignação, de forma alguma. Né? A aceitação, ela parte do princípio que eu tenho um evento, e vamos colocar aí que pode ser esse evento inusitado, um imprevisto, né, eu falo muito para os adolescentes, uma DR aí que eu vou ter com o meu parceiro, enfim, situações que tomam uma proporção muito desafiadora, né? E a gente pode se deparar com a seguinte afirmação, eu trouxe uma historinha aqui para ilustrar isso. Então, está chovendo, ok, está chovendo. Eu não gosto de chuva, eu não queria que estivesse chovendo, meu dia seria melhor se não estivesse chovendo, todo dia a mesma coisa, porque não pode simplesmente fazer só. Aí começa, né, com o blá blá blá, com a reclamação infinita, né? Só que aí a gente entra, se eu olhar esse mesmo evento com aceitação, eu vou falar assim, tá chovendo, ok, Você pode fazer alguma coisa? Não. Você pode parar a chuva? Não. Você pode conversar com São Pedro? Não. Não pode. Simplesmente está chovendo. Então, a aceitação é eu encarar, eu olhar este evento que está na minha frente e me perguntar o que é possível fazer nesse momento? Quais são as estratégias possíveis para que eu possa lidar com isso? Que pode ser desde uma chuva, até um momento, assim, de, por exemplo, quebras que a gente viu, todo mundo, acho que conhece alguém que financeiramente teve uma queda gigante, né, nos seus lucros e teve que se reinventar. Então, tem um post que eu coloquei um dia lá no Instagram, também, mas que falava assim, você vai chorar ou vai vender lenços? Aí a gente entra na questão das escolhas. Então, eu posso ficar me lamentando, meu Deus, tadinha de mim. Aí você vai para o lugar da vítima, que paralisa. E aí você começa a vender para todo mundo que você é a vítima. Então, para um pouquinho. Frente a essas situações, a gente tem outras possibilidades. A gente também conhece pessoas que, mediante essa situação de perda, se reinventaram totalmente, criaram negócios maravilhosos, elas não ficaram chorando, né? Tudo bem, a gente pode chorar, é super pertinente isso também. A gente tem que expressar as nossas emoções. Só que a aceitação, se eu aceito o que está acontecendo, eu olho para aquela situação de uma outra forma, com as emoções do tamanho que elas têm que estar. Com os sentimentos do tamanho que eles têm que ter, para que eu possa ter uma reserva de energia e poder agir, e não ficar lá me lamentando. Reclamação, às vezes eu falo, né, que as pessoas reclamam, tudo bem, a gente tem alguns questionamentos, mas o reclamar é você clamar 2 vezes. Então, eu reclamo que eu não tenho dinheiro, eu reclamo que os meus clientes não estão vindo, eu estou acionando essa afirmação aí 2 vezes. Então, tudo bem, eu trago um sentimento de uma emoção talvez de tristeza, mas que ela fique e que ela saia para que outras coisas possam vir. A resignação é aquela, não tem jeito mesmo, tá chovendo, eu tô com meu sapato novo, agora já era, eu vou perder minha bolsa, Para um pouquinho, ressignifica essa situação.
tá? E gosto muito de uma frase do Jon Kabat-Zinn, que é a pessoa que ocidentalizou mindfulness. Então, ele fala o seguinte: você não pode parar as ondas, mas você pode aprender a surfar. Então, ou você fica se debatendo infinitamente mediante aquele desafio, aquela situação, e aí você pode se afogar, ou você cria estratégias, que seja surfar, que seja boiar, que seja né, fazer algum outro movimento que não te prejudique e sim que te favoreça. Ou, né, o bom e velho, o copo está meio cheio, está meio vazio, não é colocar as coisas embaixo do tapete, não é falar, não, isso aqui não está acontecendo, não está vendo nada e por dentro você está destruído. É ressignificar realmente aquele evento que está acontecendo naquele momento. Né? E é super possível, é super possível. Quando a gente faz isso, não que deixe de ser desafiador, mas fica mais funcional, a gente tem mais recursos, um repertório maior para estar lidando com essas situações. E aí, o conceito de mindfulness, né? Por que eu fiz essa pequena introdução para falar para vocês? Então, o que tem a ver mindfulness com tudo isso que eu estou trazendo? Mindfulness, como eu disse, Jon Kabat-Zinn, que é a pessoa que ocidentalizou. E por que a gente fala ocidentalizou? Porque essas práticas, na verdade, a gente não pode deixar de dizer que elas têm origem nas tradições, né, milenares, budistas. Só que o Jon Kabat-Zinn, que foi convidado lá nos Estados Unidos para fazer um grupo, né, eles tinham em um hospital uma proposta de tratar doentes crônicos, com dor crônica, e eles convidaram lá a direção para que o Jon Kabat-Zinn, que já vinha de uma prática budista, aplicasse, desenvolvesse um protocolo com esses pacientes. E deu super certo, deu super certo. Então, mindfulness é laico, ele não tem oficialmente esse registro de ser uma religião, uma seita ou qualquer coisa, mas ele traz esse olhar da meditação. Né? Então, a meditação que a gente pratica em mindfulness, a gente fala que é uma meditação atencional. E aí a gente observa, talvez algumas pessoas aqui já meditem, nós temos vários tipos de meditação. Nós temos meditações com mantras, meditações com visualizações, e a meditação que nós praticamos em mindfulness é atencional. E aí o Jon Kabat-Zinn desenvolveu um protocolo, que é o protocolo clássico de 8 semanas, que, né, a gente tem os cursos, e desse protocolo já tem várias derivações. A gente tem Mindful Eating, Mindfulness aplicado à área escolar, para organizações. Então, a gente tem uma flexibilidade hoje para estar desenvolvendo protocolos para as mais diversas situações e contextos, tá? Então, segundo a definição de Jon Kabat-Zinn, mindfulness é a consciência ou estado mental que surge ao se prestar atenção de forma intencional à experiência presente, sem julgá-la, criticá-la ou reagir a ela. É você trazer consciência para o momento presente. O que está presente em você? Se eu fizer a pergunta assim, neste momento, observa o seu pé. Coloca atenção no seu pé, nos seus pés nesse momento. Acho que vocês colocaram. E não estavam colocando antes de eu falar, óbvio, né? Porque é algo automático. Agora, a intenção, quando a gente fala de intencional, é de verdade trazer, tá bom, eu tô aqui, tô fazendo um trabalho, tô vendo que a minha mente está indo para Nárnia, tô abrindo milhões de portais, a coisa não tá rolando. Intencionalmente você falar, às vezes uma respiração, somente uma respiração te traz o foco novamente. Você traz consciência que a sua mente estava indo para outro lugar e você gentilmente volta. Né? Seja trazer essa consciência para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para as sensações presentes no nosso corpo e sem julgar, criticar ou reagir. A gente não quer arrancar fora a descontração e ficar concentrado. A intenção é observar que naquele momento você se distraiu e você volta.
Você não precisa ficar brigando para poder entrar no cabo de guerra para trazer de volta a concentração, porque senão você se engaja em outros pensamentos. Então, é de forma gentil, a gente não vai criticar que eu estou com o coração disparado. Tá bom, eu vou entrar em contato com isso. Tá bom, meu coração está disparado, eu estou ansiosa, eu estou vendo que meus pensamentos estão indo para o futuro. E aí você volta e lida e fica com o que é do tamanho que tem que ficar. Então, por isso que a prática de mindfulness, ela nos traz essa possibilidade, é como uma musculatura. Quanto mais você pratica, mais fortalecido você fica para, nos momentos de enfrentamento, poder se trazer para o momento presente e não se engajar em emoções que podem, às vezes, serem catastróficas, né? E em Mindfulness a gente tem as práticas formais e informais. O que são as práticas formais? É aquela em que você elege alguns minutos do seu dia para se conectar, para ficar sentado num lugar, e aquele momento é de meditar, né? Eu acho que muitas pessoas aqui devem estar meditando com o Tadashi às 6 da manhã e às 8 da noite. Então, isso é uma meditação formal, né? Você estabelece um lugar, você tem uma rotina para aquilo, e ok, eu acho super válido, né? Agora, nós temos também as práticas informais, que Mindfulness fala. Então, por exemplo, se eu tenho essa prática formal de às 6 da manhã, eu estar lá 20 minutos em meditação, observando, trazendo consciência e tudo mais, quando eu tiver um momento em que eu precise desse estado de presença, eu já estou mais fortalecida. E essa prática informal pode ser numa conversa, por exemplo, pode ser numa discussão, eu vou ter que vender uma ideia com uma pessoa extremamente crítica, né? Então, eu não vou chegar para ela e vou ficar na frente meditando. Não, aquele recurso, aquela musculatura que eu desenvolvi nas minhas práticas formais é que vão entrar para me ajudar. Então, Mindfulness, a gente sempre trabalha com essas duas possibilidades. Nos cursos de 8 semanas, faz muito sentido ter 8 semanas, porque a gente traz a proposta numa semana, se pratica aquela proposta durante a semana, na outra a gente encontra, reavalia e aplica mais uma, e aí assim, durante 8 semanas, existe a proposta desse fortalecimento. E para que a gente possa, né, exercitar esse estado de consciência e trazer o que é a proposta, inclusive, dessa nossa conversa, uma melhoria e um ganho de qualidade de vida, eu trago para vocês aí, a gente está pensando em 4 pilares, que são os pensamentos, que são as emoções, as sensações e impulso. Impulso quer dizer a ação. Por quê, né? O que acontece? Quando a gente não se fortalece em relação à consciência desses 4 pilares, né? Então a gente pode pensar, tá bom, vem um pensamento tipo, nossa, tenho que falar com tal pessoa, sou muito sensível, né? Tenho que dar uma notícia para ela. Isso vem uma emoção, isso pode desencadear uma emoção, por exemplo, de medo, por exemplo, de ansiedade. Essa emoção, ela vai desencadear, por consequência, uma sensação, minha frequência vai aumentar, minha mão vai começar a transpirar, eu vou ter dor de cabeça, de barriga. E aí vem uma ação, que pode ser um impulso, e que a gente fala que é o piloto automático, muitas vezes. Né? Se eu não trago esse estado de consciência, eu muitas vezes ajo no piloto automático, que é, por exemplo, na hora, uma coisa muito corriqueira, muito recorrente, que você está no trânsito, uma pessoa corta você e você rapidamente xinga, e aí já vem aquela raiva, teu corpo já começa a formigar, né? Então, isso é uma reação, isso é um piloto automático. Ao passo que se você trouxer um estado de consciência, naquele momento que você foi cortada, a raiva vem, não estou falando que não, vem uma emoção, mas a tua resposta, porque é isso que a gente vai ver, a diferença entre reação e resposta. De forma muito fluida, pode vir para você também um pensamento, opa, essa pessoa pode estar perdida, tudo bem, não bateu no meu carro, vamos em frente, ou coisas que te impedem de ter essa reação no automático, pode ser às vezes mais agressiva,
né, mais intensa, e quem nunca viveu uma situação de ter uma reação assim, e depois falar assim, meu, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Eu nem percebi, a hora que eu vi, eu já tinha feito, já tinha falado, já tinha executado essa ação, se eu tivesse lá atrás, se eu pudesse voltar no tempo, né? Então, as práticas de mindfulness, você trazer essa consciência, nos ajuda muito, a gente tem um ganho gigante nessa reação, né? Então, se a gente traz consciência para os nossos pensamentos, para as nossas ações, para a nossa sensação no momento presente, naquela experiência, no evento que a gente está transitando, a gente tem um poder de escolha maravilhoso e que é libertador, porque você pode escolher se você vai apertar a mão na buzina ou não, se você vai xingar ou não, se você vai, né, falar mal da pessoa ou não. Tem várias situações que a gente vive diariamente que nos colocam essa possibilidade. E aí você cria, ao invés de uma reação, uma resposta, né? Que é onde mora essa liberdade. Tá? Tem uma situação que eu vivi que eu gosto de colocar como exemplo, e depois eu vou mostrar o gráfico onde que ela se encaixa, que foi uma situação que eu vivi com a minha filha hoje tem 17 anos, né, tá no ensino médio, um momento bastante desafiador, foram cortados de tudo, viagem, Porto Seguro, trote, festa junina, enfim. Só que aí ela chegou um dia para mim, né, isso antes do isolamento, e tinha um feriado, tinha alguma coisa que ela tinha que fazer, estudar vários textos e tal, e ela não fez. Chegou no dia de apresentar, eu lembro que eu estava no consultório, ela, numa janela, ela me ligou, falou, ai, meu Deus, aquelas coisas de adolescente que, né, já amplifica muito as emoções, e aí ela falou, eu não fiz nada, o que eu faço agora? Aí eu entrei exatamente nesse gráfico, né? Se eu fosse para o meu piloto automático, né? Eu já ia fazer um discurso básico, já ia meter a boca, já ia falar que eu estou pagando a escola, que isso é obrigação dela, aquele discursinho padrão de mãe, né? Aí eu ia, né? A minha emoção ia continuar, ia aumentar, enfim, eu ia dar uma resposta para ela mais agressiva, né? Aí eu falei, eu usei, obviamente, os meus recursos, né? Eu falei, tá bom, o que está acontecendo? Eu vi que subiu o sangue, né? Observei, aí eu falei, tá bom, tenho outra possibilidade, eu tenho uma escolha, né? E aí eu virei para ela e falei assim, Lu, por onde você vai começar? Eu não sei que eu vou começar. Tá bom, que ótimo, então você começa por qualquer lugar, né? Você está se debatendo, ao invés de se debater, boia, para você poder se tranquilizar e achar. Porque o que eu pensei? Se eu vier com o meu discurso básico, mãe, vai piorar mais, ela vai surtar mais ainda, ela não vai conseguir agir naquilo que ela tem que agir, né? Então, reelaborei a minha fala, devolvi para ela, dei a sugestão, ela, tá bom, mãe, e aí, obviamente, né, cheguei em casa, fiz também o meu discurso, mas de uma outra forma, totalmente diferente, de uma forma a ajudá-la. Lu, o que aconteceu, filha? Vamos rever. Talvez você precise melhorar isso. Muito diferente se eu tivesse agido no piloto automático lá atrás. Muito diferente, né? Eu fortaleci a nossa relação ao invés de estar criando ainda mais uma distância. Então, as práticas, né, a gente trazer a intenção de estar consciente das nossas ações e dos nossos momentos, nos traz a real possibilidade de escolher e que é de liberdade. Então, aqui nesse gráfico, só para exemplificar, então a gente tem o estímulo e a gente pode ter a reação, que foi eu, papuf, no piloto automático, já dá uma bronca, né? Ao passo que se você para, você tem esse lugar de escolha, tá? Que pode ser uma respiração, que pode ser o bom e velho contar até 10 dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que trazem para a gente esse lugar de espera antes da reação. E aí sim vem a resposta, mais funcional, mais positiva e mais adequada. Então, entre o estímulo e a reação, há um espaço.
Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Por isso que eu digo que foi um divisor de águas as práticas de mindfulness, porque me trouxeram um ganho de, assim, a minha reserva de energia, que muitas vezes estava lá, né, embaixo, eu consigo agora sustentar em um nível bem legal e que algumas demandas vão me exigir mais. Né? A relação melhora com as pessoas, a concentração, a memória, a autocrítica, a culpa, né? Entre outras coisas. E aí, para a gente explorar um pouquinho mais aquele gráfico, trouxe alguns questionamentos também em relação a cada um deles. E isso eu gosto muito dessa gravura, porque eu acho que é exatamente isso que a gente vive. A gente, ao longo do dia, da nossa vida, nós vamos abrindo pastinhas na nossa mente, né? A nossa mente foi feita para pensar, óbvio. Mas por que a gente fica com esse monte de coisa aberta? Então, eu abro uma pastinha da conversa que eu tive ontem, eu abro uma pastinha do planejamento, eu abro outra pastinha do que eu tenho que fazer a semana que vem, e aí dessas pastinhas elas vão derivando outras pastinhas. E aí você fica tentando sustentar. E para cada uma delas tem um plano, tem um diálogo já formado. Né? Uma delas pode ser, por exemplo, uma conversa que eu vou ter com uma pessoa, que eu vou ter que levar um assunto polêmico, alguma coisa assim, e eu já começo a fazer os diálogos. Ah, eu vou chegar lá e vou falar tal coisa para tal pessoa. Ah, se ela falar tal coisa, eu já sei que ela vai falar, porque aí você fica com a verdade, já sei que ela vai falar isso, então aí eu já vou falar isso. Agora, se ela falar tal coisa, aí você monta os diálogos todos, o plano A, B, C, D, abecedário inteiro. Você chega lá e ela fala, legal, ótimo. E aí você fala, meu, o que eu fiquei, assim, ruminando? A gente fica ruminando mesmo, mentalmente, coisas. E a cada coisa que a gente fica, a cada pensamento que a gente fica sustentando, a gente fica sustentando a emoção permanente a esse pensamento. Então, se é um pensamento de raiva que eu tô, né, que tá ligado à raiva, eu vou trazer raiva. Então, totalmente desnecessário. Óbvio que a gente tem coisas a pensar, mas que fiquem dentro daquilo que é possível para a gente, né? E se vocês pensarem, se a gente trouxer a reflexão de que pensamento é só pensamento, eles podem ser valiosos, mas não são você a realidade. Não adianta você trazer como real algo que você está pensando, não é. Só que as pessoas sustentam isso com uma verdade, sabe, que passa muito pelo julgamento também. Os pensamentos estão muito relacionados aos julgamentos que a gente costuma fazer das coisas, das pessoas, a boa e velha fofoca. E aí eu trouxe para vocês a nossa boa e velha espiral do sofrimento. Isso, tenho certeza que todos aqui vão se identificar. Quando a gente fala em mindfulness, a gente está falando acessar o que é consciente, e eu estou falando aqui relativo aos pensamentos, acessar o que é a raiz, e é real. Eu tenho uma reunião importante amanhã, é super real. E essa reunião importante amanhã me aciona, né, me dá um frio na barriga, me dá um certo medo, né, é um pacote de coisas, e é super real, e nós temos que olhar para ela perfeitamente. Só que o que acontece? Né? O pensamento e a emoção raiz está, né? Eu tenho uma reunião importante amanhã. Aí você começa, eu vou ficar muito nervosa, vou ficar nervosa, porque toda vez eu fico nervosa quando eu vou apresentar uma coisa. Aí você vai além, você fala assim, tenho certeza que eu vou esquecer, né? E toda vez que eu fico nervosa, eu esqueço, às vezes eu esqueço, nossa, aí eu vou esquecer um monte de coisa, ixi, aí todo mundo vai me achar incompetente, tá? Já sei, o projeto não vai ser aprovado. Vou desistir, ou vou dar para outra pessoa, né? Então, essa espiral, ela mostra, assim, como que a gente é capaz de ir colocando coisas na nossa mente, nas nossas emoções, totalmente desnecessárias. Se eu trago consciência de que eu estou indo para esse lugar, não quero dizer que a gente sempre vai conseguir ficar aqui na raiz, mas se eu trago consciência, eu não vou 1 ou 2 andares e já volto. Né? As pessoas começam a acreditar realmente nessa espiral, e aí começa um sofrimento gigante,
a partir daí. Isso a gente vê muito em adolescente, né? Como, porque fulano, eu vou lá no rolê e não vai dar certo, porque eu tô pensando, e aí já sofre um monte. Então, é bem possível e é super possível a gente calibrar esse sofrimento, deixar ele do tamanho que tem que ser. E trazendo de novo as questões da escola, né, que os alunos colocam, da intensidade, eu tirei não sei quanto na prova, assim, tá bom, ok, você tirou, está presente essa decepção. Só que você não é essa nota, você não é esse trabalho ruim que você fez. Isso fez parte de um momento, fez parte de uma experiência, vamos daqui para frente. Né? Então, você vai deixando para trás o que não te serve. Né, de uma forma bem didática, assim. Então, quando a gente fala da nossa mente, dos nossos pensamentos, seja gentil com a inquietude da sua mente. Às vezes, eu tenho as minhas práticas de meditação também, todos os dias, eu acordo muito cedo, antes do Tadashi eu faço, eu faço com ele, inclusive, mas, às vezes, eu observo, se, nossa, hoje a coisa está pegada, né, minha mente está super inquieta, tem um fluxo aí que já, logo de manhãzinha, já começou. Aí, esses pensamentos, eles servem como âncora para eu trazer, para eu treinar a consciência. Ao invés de eu ficar tentando tirar todos eles de uma vez, eu olho para eles e falo, tá bom, pensamento, vamos lá, vocês estão aí. E aí a gente tem algumas técnicas, vamos dizer assim, para trabalhar os pensamentos dentro da meditação, que é observar o pensamento, colocar ele numa nuvem, por exemplo, deixar ele embora, falar oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento, colocar no rio, ou etiquetar, ou deixar ali e falar, tá bom pensamento, depois eu cuido de você, e voltar para alguma âncora, que pode ser a respiração, por exemplo, mas aceitar que somos humanos, que a nossa mente foi feita para pensar, e ela fica, às vezes, surtada, né? Então, a gente não consegue zerar, não ter pensamento, a gente consegue dar uma silenciada, a gente consegue diminuir o fluxo, né? E lidar com os pensamentos de uma forma mais positiva. Aí a gente entra no outro pilar, que são as emoções, né? E que aí, gente, todo mundo tem um pacote completo, todo mundo. Não adianta falar que você é o iluminado, que não tem, que nunca sente raiva, nunca sente inveja, nunca fica triste, nunca. Ficamos sim, nós somos seres humanos, a gente tem essa... eu sempre falo que a gente tem como se fosse o armário com várias gavetinhas. Então, lá mora a raiva, lá mora a indignação, mora a inveja, mora a alegria, mora a felicidade, mora o amor. E a gente vai abrindo e vai trabalhando com essas gavetinhas ao longo da nossa vida. E as emoções, elas vêm para a gente poder, né, as tem, para que a gente possa, inclusive, traduzir coisas que passam com a gente naquele momento. Né? A nossa fisionomia diz muito isso. Através da fisionomia a gente conhece muito de qual emoção está presente naquele momento. Né? Então, a palavra emoção vem do latim movere, mover-se para fora, externalizar-se. E aí eu gosto de trazer a figura do Divertidamente. Quem não assistiu esse filme, assista, porque ele é sensacional. Eu não sei se tem na Netflix ainda, mas ele é teoricamente para crianças, só que não. Ele passa a informação, né, e a reflexão de como as emoções estão presentes na gente, através da figura de uma adolescente. E essa definição também eu trouxe de um livro que é muito fofo, que se chama Emocionário. Esse sim é um livro para criança e que tem todas as emoções, gravuras, enfim, é bem interessante. E fala o seguinte: emoções são estados afetivos inatos e automáticos que afetam o nosso corpo, nossa mente e nosso comportamento. O propósito das emoções é nos ajudar a lidar com o que acontece à nossa volta. Né? Existem síndromes, por exemplo, de pessoas que realmente não têm emoções e não expressam, mas aí a gente vai para um viés patológico. Agora, se eu falo do ser humano como ser integral, que é uma das coisas que a gente estava falando antes de todo mundo entrar, a gente tem que acatar e respeitar muito as nossas emoções, muito. E também trazer consciência para essas emoções, né? Eu trago consciência que nesse momento eu estou com raiva, é a raiva que está presente, aí eu tenho que nomear as formas de trazer consciência mesmo.
Raiva, inveja, alegria, tristeza, indignação, autopiedade, seja o que for. Fica muito mais fácil de você lidar com aquela emoção e aceitar. Aí a gente vai lá para aquele slide da aceitação. Aceitar que você está vulnerável naquele momento. Por que não? Né? E tem um poema que eu gosto muito, que é do Rumi, que é um poeta sufi. E eu gostaria de ler para vocês sobre as emoções, e que fala o seguinte, chama-se A Casa de Hóspedes. O ser humano é uma casa de hóspedes, toda manhã uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores que invade violentamente, né, que violentamente varre sua casa e tira seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta rindo. Agradeça quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além. Eu me arrepio toda vez que eu leio esse poema, porque eu acho que ele é também de profundidade e nos diz muito o seguinte, aceite as emoções que estão presentes, mas encare essas emoções como hóspedes. Não há necessidade também da emoção que você viveu 10 anos atrás, vir com uma linha e ficar lá na mesma intensidade. Né? Ela foi necessária. As coisas que a gente vive, seja o que for, tem um propósito na nossa vida. Então, por isso que a gente tem as memórias. Mas você escolhe o tamanho que você dá e a intensidade que você vai dar para essa emoção na sua vida, que foi uma emoção que você viveu não sei quantos anos atrás. Né? Então, reconhecer que ela está presente, mas deixar que ela saia para que possam vir, para que você libere o espaço para vivenciar outras coisas e emoções, talvez, em outras intensidades. Né? Entendendo, inclusive, essa é uma outra expressão que a gente usa muito em mindfulness e vem das tradições budistas, que é a impermanência das coisas. Da mesma forma que você está alegre, daqui a pouco a alegria vai acabar e você vai ficar triste. Da mesma forma que você está triste, a tristeza vai acabar e vai vir uma nova alegria. Então, a escolha em deixar com que essas emoções permaneçam na intensidade que elas aconteceram é realmente uma escolha, né? Ao passo que eu posso deixar ir para que outras venham, para que outras experiências venham, reconhecendo sempre que a gente é portador de todas elas, nós temos todas essas gavetinhas, não dá para fugir, né? Mas se você traz consciência, tá, agora a minha raiva chegou num nível mais alto, o que eu faço? A gente vai lá para aceitação, ou eu dou um murro na porta, ou eu arremesso, né, pé no peito, como eu falo, ou eu respiro para poder ver quais as estratégias que eu tenho frente àquela situação. E a gente vai para um outro pilar, que são as sensações. Como que eu identifico essas sensações, né? Como que eu trago consciência para as sensações do meu corpo? Esse é um estudo finlandês muito interessante que foi feito. Eles escolheram, né, uma população lá, um recorte, para poder estar dizendo, né, essa população, onde que cada emoção dessa, onde que eles identificavam que cada emoção dessa era ativada no corpo. Então, o vermelho e o azul não quer dizer quente ou frio, quer dizer, olha, nessa região foi identificada por essa população que essa emoção está presente, tá? Então, olha que interessante, né? A hora que a gente vê como realmente as emoções acabam reverberando essas sensações. A raiva aqui, a raiva é legal aqui né, ela está sendo ativada na mão, porque se a gente fala, tô com raiva, você já faz assim, é uma parte do nosso corpo em que a gente expressa muita raiva, que a gente bate na mesa, que a gente joga um negócio, que a gente dá um soco, né? Então, essa parte foi identificada bem ativa aí. A felicidade, olha, eu acho lindo isso, gente. Olha a felicidade, como ela está presente no nosso corpo todo. Imagina você num momento de extremo prazer, de extrema felicidade, colocar atenção no seu corpo. Onde que essa felicidade está presente? Né? A depressão é uma ausência de ativação.
né? Por isso que as pessoas sempre relatam o vazio, relatam a não vontade de fazer as coisas, a não energia, né? Porque não tem, né? Ela não ativa, né? O corpo, né? A ansiedade, isso tem muito a ver. Quando a gente conversa com pessoas que têm crise de ansiedade, pânico, você sente no corpo ansiedade aqui, parece que eu tô com falta de ar. Enfim, a gente tem relatos indígenas para poder estar, né, balizando tudo isso. Então, o nosso corpo, ele responde também às nossas emoções, óbvio. Então, se eu treino também trazer consciência, e aquela relação, aquela sequência, pensamento, emoção, sensação e impulso, não necessariamente a gente pode estar acionando aquilo naquela ordem. Eu posso, de cara, observar meu coração batendo, disparou, meu coração está disparado. Ok, eu trago consciência para isso. E aos poucos as outras coisas vêm. Tá, mas que isso tá ali? Por que meu coração disparou? Ah, já sei, é porque eu tô indo para um lugar que eu não conheço, tô com medo. E aí você dá nome para a emoção, né? Então, não necessariamente a gente segue aquela lá, mas é possível a gente trazer essa consciência. Tá? Nos cursos de Mindfulness, existe um treino só para observar a sensação do corpo, né? Trazer consciência para o corpo, um outro treino só para os pensamentos, outro treino só para, né, para respiração, enfim. E o treino do corpo, né, se chama escaneamento corporal. É uma meditação que a gente faz buscando, como se fosse um escaneamento mesmo. A gente começa colocando atenção nos pés, nos tornozelos, no joelho, vai subindo, até você estar conectado com o seu corpo. E observando de forma gentil, sem julgamento, o que está presente naquele momento no seu corpo. Às vezes pode ter uma dor no seu joelho, às vezes você pode estar observando um formigamento na sua perna. E aí a orientação não saia, não entre no piloto automático para você rapidamente sair dessa sensação. Observa um pouquinho, fica um pouquinho com ela. Às vezes ela some. Isso é uma prática muito presente dentro de um protocolo para trabalho com doentes com dores crônicas. Você não ceder rapidamente e automaticamente a querer sair do desconforto. A sair, ceder para sair rapidamente. Você permanece um pouquinho lá, porque aí você ressignifica aquela dor. E aí você pode conviver com ela de uma forma menos, né, com menos embate. Você aceita que ela está ali e dá o tamanho real do que ela é e não entra naquela espiral. Tem um livro que se chama Viva Bem com a Dor e com a Doença, que até trouxe para vocês a referência, e que relato realmente, a autora traz um momento que ela viveu extremamente desafiador. Ela sofreu um acidente e teve uma complicação na coluna, e ela teve um momento que ela tinha que ficar 24 horas sentada na mesma posição. Era um procedimento lá que ela tinha que fazer. E aí ela relata tudo isso como trouxe para ela a possibilidade de conviver com aquilo, né, com aquela situação, com aquele momento. Não que a dor sumisse, né, não é isso, mas ela fica do tamanho que ela tem que ficar. Fechado esse bloco, vamos dizer assim, de mindfulness, né, com as práticas e as coisas que a gente pode estar entrando em contato, eu gostaria de entrar em um outro viés também, que eu acho que tem muito a ver com mindfulness, e que nos faz muito também fortalecer a musculatura, que é a da resiliência. Eu sempre digo que se eu pudesse colocar um sobrenome meu, eu colocaria resiliência, porque eu acho que é uma das habilidades, uma das competências mais sensacionais que o ser humano tem, que a gente tem toda a condição de estar treinando e estar adquirindo e fortalecendo, né? Principalmente se a gente vai para aquele gráfico de novo, é o que mais foi exigido da gente, resiliência. Resiliência na linguagem da física, que é da onde se origina essa expressão, a gente parte do princípio que alguns materiais têm a possibilidade de depois de deformados, voltarem ao seu estado original. Isso é resiliência para a física, né? Para o ser humano, a gente tem um outro olhar, que é a capacidade de se adaptar em relação a situações adversas
que se apresentam na vida. Agir com resiliência significa conseguir superar problemas, pressão, obstáculos, traumas, tragédias e outras fontes significativas de estresse, mantendo o equilíbrio psicológico e emocional. Não é tirar fora e falar não está acontecendo nada, né? Por embaixo do tapete. É você ter a capacidade de lidar com aquela situação, é achar realmente estratégias para lidar com aquilo, né? Então, a gente fala que a resiliência não é uma questão de mudar o fato ocorrido, mas sim de se posicionar frente a ele, de tal forma que seja possível superá-lo. Adaptação é a palavra-chave. E em resiliência para o ser humano, a gente traz, além de formar, além de se adaptar, né, de se regenerar, a gente tem a capacidade de voltar melhor do que a gente era. Olha que coisa mais linda, gente, né? Então, a gente está tendo uma grande possibilidade, meus clientes, alguns ficam bravos comigo quando eles trazem alguma situação de muita dor, de muito sofrimento, né? Eu, obviamente, com muito jeito, falo assim, gente, isso é riquíssimo, olha que coisa mais bonita. Ah, bonita para você. Eu falo, sim, bonita para mim, porque eu estou enxergando a possibilidade de crescimento que tem aí, né? Eu estou enxergando a possibilidade de você situação. Óbvio que tem dor, óbvio que tem sofrimento, mas vamos olhar para esse estado, né, de uma outra forma, para que você possa sair dele de uma forma melhor. Então, isso é resiliência, ser resiliente para o ser humano, achar estratégias. E aí, algumas possibilidades, algumas coisas que a gente pode estar pontuando em relação a isso, né, e que tem muito a ver com a consciência nas práticas. Quando a gente fala das práticas de mindfulness, a gente obrigatoriamente está trazendo também autoconhecimento. Como é bom a gente trabalhar o autoconhecimento. Enxergar aquilo que você tem de bom e aquilo que você pode melhorar. Né? Enxergar o que você era, o que você é a partir das suas escolhas, dos seus comportamentos. Então, a gente é mais resiliente quando a gente trabalha autoconhecimento, e isso na terapia também é visível, né? Eu sempre também falo como é corajoso a pessoa que chega no consultório e fala, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu quero melhorar. É extremamente corajoso. É um mergulho no autoconhecimento, que a gente sabe que vai abrir algumas gavetinhas lá que não são muito gostosas de abrir de vez em quando. Outra coisa, ter vínculos sadios. Vínculos sadios no sentido de ter na sua rede pessoas que realmente você pode contar de forma incondicional. E que, com certeza, você também será uma dessas pessoas, caso alguma delas precise, né? Ter esse sentimento e essa sensação de pertencimento a um grupo, a pessoas que te entendem e que estão no mesmo barco, ou que já viveram a mesma coisa que você. Senso de esperança é outra coisa que nos torna muito resilientes. E a gente sabe que medo e desesperança são duas emoções extremamente densas, que dentro de uma proporção que a gente não consiga lidar, nos paralisam. Então, muitas pessoas, lá no começo da pandemia, do isolamento, traziam essas duas emoções de forma, assim, gigante também, né? O medo, porque eu não sei o que vai acontecer, vai que eu adoeço, vai que algum ente adoece, enfim, óbvio que tinha essa preocupação, esse medo, né? E a desesperança, agora não vai dar mais certo, já perdi tudo, já não vou ter mais não sei o quê. E aí você vai realmente amplificando isso e superdimensionando essa emoção. Então, trazer o medo, né, ok, ele está presente, mas também trazer esperança. E esperança não é também só otimismo, não são pensamentos, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, né? Fizeram um estudo com sobreviventes do Holocausto, e nesse estudo, uma das coisas que observaram foi, assim, são pessoas, né, muito longevas, pessoas muito idosas que ainda, né, dentro da pesquisa ainda estavam ali vivas, e aí a pergunta era, tá bom, mas como que você está vivendo? Você passou por tantos horrores, assim, né, tantas dores, tanto sofrimento. E aí se identificou que o que sustentava era essa esperança, que é você supor, né, você transitar em um lugar
diferente do sofrimento que você está transitando, sem mesmo saber se vai acontecer, mas julgando que é possível que aconteça, né? Dentro dos parâmetros ali, dentro do que é possível. Então, para esses sobreviventes, isso foi o que alimentou a possibilidade de sobreviver e de estar, né, e viver durante tanto tempo. A habilidade de lidar com as dificuldades de forma salutar, quer dizer, faz parte da vida, né? O tanto que você dimensiona também, o tanto que você escolhe o tamanho daquele sofrimento, é o tamanho que você vai estar tendo que lidar, óbvio, né? Então, ter habilidade, de novo, não é colocar embaixo do tapete, mas é olhar a dificuldade, como eu estava falando, de repente como algo, um crescimento, como algo que vai te trazer um aprendizado. E Jung, que é a abordagem da qual eu sigo, que fala do processo de individuação. Então, ao longo da nossa vida, a gente tem a oportunidade de ir tirando as nossas cascas para chegar na nossa essência, para chegar naquilo que a gente é. Na verdade, a gente nasce, né? A gente nasce sendo bom, a gente nasce sendo legal. E à medida que a gente vai passando, a gente vai colocando algumas coisas. E aí o Jung fala, né, nesse processo de individuação, para a gente ir tirando realmente essas cascas para poder ser quem a gente realmente é. Significado, sentido pessoal à vida. Eu comecei a minha fala trazendo o que faz sentido para mim. E, gente, ficam. Qual é o propósito de vida? Por que você acorda todas as manhãs? Por que você escolhe dar movimento a um projeto? E aquele projeto flui, faz todo sentido para você, você se encanta com aquilo, né? Aí realmente não tem erro, não tem erro. Óbvio que a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta na vida, mas mesmo para essas coisas, encontre um propósito para elas. Eu tenho aula com um professor que eu não gosto, eu tenho que fazer um projeto que eu sei que não vai cair nada, mas encontre um propósito, né? Aquilo torna essa experiência mais leve, mais prazerosa. Desapego, e aí desapego, eu estou dizendo de pensamentos, desapego de objetos, desapego de comportamentos, basicamente assim, tire da sua mochila aquilo que não lhe serve mais. Pode ser que não lhe sirva mais, por exemplo, ficar falando sim para todo mundo. Tem muita gente que carrega isso. Não sabe falar não. Tire da sua mochila essa reclamação recorrente de coisas que já foram. Tire da sua mochila rancores que ficaram de pessoas, talvez, que não tenham correspondido à tua expectativa em algum momento. Tira da sua mochila aquela tralha que tem de coisas que igual o armário da bagunça, a sala da bagunça, ou não sei, faz um faxinão, né, para você poder ter mais leveza na sua caminhada, para você ter mais tranquilidade, carregue aquilo que é necessário, então desapegue, tá? Alguns são mais difíceis, óbvio, mas desapega. E gratidão, está provado que a gratidão, né, o sentimento de gratidão, trazer essa sensação para o corpo e esse pensamento, os ganhos que a gente tem com isso, inclusive com a imunidade. Você ser grato, você no final do dia agradecer e ser grato por apenas uma coisa que você vivenciou no dia, já te traz, químico, né? O teu corpo começa quimicamente a responder de uma forma mais positiva e mais saudável. Então, seja grato. Né? Seja grato. Eu sei que essa expressão já caiu aí no senso comum, muita gente, gratidão, gratidão, tudo gratidão, bom dia, gratidão, bom dia, terça-feira, gratidão, bom dia, não sei o que, né? Óbvio, mas se você internamente traz essa intenção de ser grato, você vai achar trocentas coisas. Eu tenho um potinho da gratidão, e que eu vou colocando lá os meus papeizinhos, né, pelo que eu sou grata. Aí, no final do semestre, do mês, ou às vezes do ano, eu abro e vejo, né? Abro os papeizinhos e lá eu relembro por tudo que eu fui grata naquele período. Então, cada um, né, fica aí como dica, está estabelecendo essa relação aí com a gratidão, tá? Um resumão aqui, né, sobre tudo isso que a gente está falando até agora, e eu trouxe alguns pontos básicos aqui que estão relacionados
sobre tudo isso que eu falei. Então, aceitação, consciência e resiliência, né? A aceitação dentro de tudo aquilo que não está na minha mão, que não está no meu controle. A consciência, podendo relembrar aqueles estágios lá de pensamentos, emoções, sensações, para que eu tenha um espaço de escolha para poder estar respondendo de forma mais positiva e funcional às situações, né? E a resiliência que eu trouxe aqui como, né, um outro viés, tudo isso é onde a gente transita, que é o presente. Então, quando a gente fala em mindfulness, a gente está falando basicamente, se conecte com o momento presente, mesmo que no momento presente você esteja precisando planejar alguma coisa. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, tá bom, então você está falando que eu não posso planejar nada, que eu tenho que ir no mercado sem lista, etc. Não, você pode, a gente tem que planejar. Porém, no momento em que você estiver planejando, esteja presente. Não vá se engajando em pensamentos, em blá 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 desnecessário, né? Então, você tem que fazer uma planilha que você vai apresentar lá naquela apresentação que eu coloquei, esteja presente, não vai começando assim, ai meu Deus, eu não sei nada, tá errado, será que tá bom, não sei o quê. E aí você expande esse sofrimento, né? Então, seja frente ao momento desafiador, que você traga aceitação, é ali no presente que você vai trazer, né? Seja no momento em que você esteja no momento de enfrentamento, traga consciência e sempre traga a possibilidade de sair melhor desse estado que você estava, né? Muitas pessoas trazem essa questão, né? Quando estão em momentos de muita dor, assim, eu não sei o que vai ser de mim, agora está tudo perdido, né? Acredite que é possível você sair. Aí você lembra da impermanência, tudo passa. Pode ser uma frase totalmente clichê essa, mas extremamente verdadeira, extremamente verdadeira. Tudo passa. Vão ficar memórias, vão ficar registros, vão ficar aprendizados, mas que você vai estar ali no momento presente agindo, né? E não projetando coisas para o futuro, que a gente sabe que é onde mora a ansiedade. Na hora que eu coloco a possibilidade de querer controlar algo que eu não tenho a noção se vai acontecer, eu não tenho a certeza se vai acontecer, é aí que está a ansiedade, né? Como sentimentos depressivos podem estar relacionados a esse apego a memórias do passado, a hora que eu começo a remoer tudo, vivenciar tudo, então pode ser que, né, os estados mais depressivos estejam realmente relacionados ali, tá? Por fim, eu gostaria de trazer, depois nós vamos fazer uma prática, e eu queria trazer para vocês também que é um anexo que a gente sempre traz nos protocolos de mindfulness, que é a compaixão ou bondade amorosa, né, que eu acho muito pertinente também a gente estar conversando sobre isso. Existem protocolos só para a gente trabalhar isso, existem cursos de formação em compaixão e bondade amorosa, também é um termo, né, que vem lá das tradições, e que fala o seguinte, que é um sentimento que surge quando presenciamos o sofrimento de alguém e temos o desejo genuíno de ajudá-lo a sair daquela questão, ou simplesmente desejamos que sejam felizes e não sofram. Reconhecemos a condição humana em todos os seres humanos, incluindo a nós. Então, a hora que eu me reconheço como ser humano igual a todos, e que dentro desse igual existe o desejo de ser feliz e não sofrer, né, eu também acesso a possibilidade de olhar para o outro como um ser humano que também quer ser feliz e não sofrer. Né? Não conheço ninguém que fale, eu quero mais sofrer do que ser feliz. Quando a gente entra nos pilotos automáticos, um deles, que é muito recorrente, é rapidamente a gente sair do sofrimento. Por isso, a intenção de permanecer um pouquinho nele para olhar o tamanho dele. Se eu não estou superdimensionando, ou também se eu não estou dando uma dimensão menor do que ele tem. E eu tenho uma prática também que eu costumo colocar, que é, por exemplo, a hora que eu cruzo com alguém, com alguma pessoa que está no semáforo pedindo coisas e tal, e está numa condição, né, bem diferente da minha, e a gente ouve muito julgamento, né, não, eu não vou dar dinheiro
dinheiro, porque vai pegar droga, não sei o quê, ou por que não está trabalhando, olha que pessoa mais saudável. Não me cabe julgar o porquê que aquela pessoa está ali. Ela simplesmente está ali. Eu não tenho controle sobre aquilo. Né? O que eu posso fazer naquele momento, e é que eu, Lenise, faço normalmente, é olhar para aquela pessoa e direcionar para ela um sentimento compassivo. Então, eu desejo que ela fique bem, que ela fique em paz, que dentro do que é possível para ela, ela seja saudável. Enfim, é isso que eu posso fazer naquele momento, né? E aí, nesse momento, eu acesso essa condição humana e vejo que essa pessoa, assim como eu, já foi criança, ela já conviveu também com outras crianças, ela talvez tenha brincado, ela talvez tenha recebido amor, carinho, assim como eu. Então, ela também tem essa intenção de ser feliz dentro do contexto dela. Óbvio que são diferentes, né? Então, e compaixão é muito diferente de dó, de pena, né? Não é esse sentimento. Eu acesso o outro de uma forma empática, eu vejo, eu consigo observar o sofrimento daquela pessoa, mas eu vou um pouquinho além. Eu desejo que ela saia desse sofrimento, eu desejo que ela fique bem, né? Às vezes eu consigo ajudar, às vezes eu não consigo, né? A gente tem relatos, por exemplo, das guerras, né, que acontecem, das catástrofes que acontecem. Então, nesse momento, muita compaixão por essas pessoas. E aí a gente fala da compaixão para conosco. É muito assim, em alguns momentos que eu não estou legal. Então, eu posso ter errado alguma coisa, eu posso ter feito alguma coisa que me deixou num estado muito triste, né? Então, eu posso me recolher e trazer para mim esses mesmos votos, né? Que eu fique bem, que eu fique em paz. Eu estou aqui. Então, existem frases compassivas, gestos compassivos que a gente pode fazer com a gente pode se dar um carinho, a gente pode se abraçar, né? A gente pode ficar um tempinho com a gente, ao invés de ficar se culpando ou reclamando, né? Traga essa intenção de que você, como um ser humano, também quer ser feliz e não sofrer. Então, você se ajuda. Né? Da mesma forma que você pode estar ajudando alguém que está passando por uma situação. E aí tem uma dica que eu gostaria de dar, é assim, a gente tem uma tendência para ajudar mais os outros do que se ajudar. Então, na hora que você estiver numa situação dela, né, a gente sempre fala, que você estiver na bad, que você estiver ali, o que eu fiz, ou sei lá, qualquer outra situação que te traga que te leve para esse lugar, imagine como se uma pessoa que você gosta muito trouxesse essa mesma demanda, né, e chegasse para você e falasse, putz, não estou bem, fiz tal coisa e tal, o que você falaria para essa pessoa? Possivelmente você falaria, né, tudo certo, a vida é assim, mas vamos rever, eu estou aqui com você, eu quero muito que você fique bem, em que eu posso te ajudar? Enfim, você traria frases para ajudar essa pessoa, então traga para você, tá? Sem cobrança nesse momento. E eu gosto muito dessa gravura, infelizmente eu perdi o autor dela. Ele acho que é uruguaio, e eu não consegui resgatar, mas eu gosto muito, eu acho de uma profundidade. Ele tem várias gravuras como essa, e que fala assim, né, que eu resolvi pegar isso como exemplo, que é você abraçar aquele teu momento desafiador, sabe? Abraçar e falar, putz, tá bom, aqui, tô triste, mas vamos ver o que eu faço com isso. E aceita que tá chovendo, né? Aceita que a situação é aquela naquele momento. E agora, meus queridos, eu gostaria de fazer uma prática com vocês, né, que está dentro aí da minha proposta também, de trazer uma sugestão para que vocês possam estar levando a intenção de estarem presentes nas atividades, nos afazeres de vocês, e para isso eu trouxe uma sugestão de uma prática formal que vocês podem estar fazendo aí no dia a dia de vocês, tá bom? Queridos coordenadores, podemos ir? Só me dá um ok aí. Vamos embora, Lenise. Podemos sim. Bora. Então, vamos lá. Nas práticas de mindfulness, né,
embora, como eu disse, a gente venha aí das tradições, a gente pode, como eu disse, fazer uma prática deitada, por exemplo. Você pode trazer uma prática de 3 minutos subindo o elevador, porque você sabe que você vai ter um perrengue ali a hora que você chegar em casa, tá? Então, você pode fazer essa prática sentada, você pode fazer a prática, né, da forma que for mais confortável para você. O importante é que você estabeleça aí com o seu corpo, nesse momento, a intenção de trazer nessa postura um estado de atenção, não é tensão, mas uma postura que facilite que você traga, que você treine esse estado de atenção e de presença, tá bom? Então, para quem for possível fechar os olhos, nós vamos fechar os olhos. Cada um aí no seu momento, escolhendo e ajustando o seu corpo, organizando o seu corpo para que ele possa deixar você confortável para essa prática. É uma postura alerta, mas não tensa. Então, identifique aí se você tem algum ponto de tensão e de forma consciente você faz os seus ajustes. Uma postura digna, uma postura de prontidão para a vida. Depois de encontrar, então, a sua postura, para quem for possível, então, permanecer de olhos fechados. Para quem não for, tudo bem, pode deixar os olhos abertos, talvez olhando para o chão. Se em algum momento dessa prática você sentir um desconforto, você sentir que o teu corpo está pedindo para você parar, tudo bem também. Respeite, seja gentil com você nesse momento. Cada um tem o seu limite. E no primeiro momento, eu vou pedir para vocês, essa prática tem 3 passos. No primeiro passo, nós vamos direcionar nossa atenção e o nosso foco para o nosso corpo. Observe o seu corpo nesse momento. É como se você fizesse um escaneamento nele. Observe o seu corpo e as partes que estão em contato com a superfície. Que partes do seu corpo estão em contato com alguma superfície? Posição das suas pernas, dos seus pés. A posição dos seus braços. Se existe algum desconforto, simplesmente observe o que está presente na sua experiência nesse momento no seu corpo. Você não precisa mudar nada. Não tem certo, não tem errado. É simplesmente se permitir estar no seu corpo agora e habitar o seu corpo. Observe se existe algum pensamento. E se você identificar, tudo bem, nossa mente foi feita para pensar. Eles podem aparecer de vez em quando. Observe o pensamento e deixa ele ir. E volta a sua atenção para o seu corpo. Observe se tem alguma emoção presente. Se você observar, se for possível, dê um nome a ela. Que emoção que está presente em você nesse momento? Aos poucos, nós vamos deslocando a nossa atenção, o nosso foco
para a nossa respiração. É o segundo passo. Observe aí que partes do seu corpo se movimentam quando você respira. De forma gentil, aceitando o que está presente em você agora. Talvez você esteja com uma respiração mais rápida e tudo bem. Talvez você esteja com uma respiração mais lenta e tudo bem. Observe seu corpo ao respirar. Talvez a parte da frente, na região do abdômen, no tórax. Talvez a parte de trás das suas costas, ali no pulmão. Nosso corpo se movimenta ao respirar. Observe agora e coloque a sua atenção no ar que entra e no ar que sai das suas narinas. Fazendo o ciclo da respiração. O ar entra, vai até o fundo da sua garganta, chegando nos pulmões, e sai na expiração. Veja se é possível para você observar o ciclo da respiração. Desde o ar que entra e sai. Veja se é possível para você observar e notar o momento em que a inspiração se torna a expiração. Se vierem pensamentos, tudo bem. Se observa, reconhece que estão aí, deixa eles irem e volta a sua atenção para a sua respiração. No terceiro passo, nós caminhamos agora para colocar e levar a nossa consciência para o ambiente. No primeiro momento, traga a consciência para a temperatura desse ambiente em que você está. Talvez você observe até no seu corpo essa diferença. Talvez algumas partes mais frias, outras mais quentes. Como que essa temperatura chega até você? E agora, num outro momento, nós vamos levar o nosso foco atencional para os sons do ambiente. Simplesmente observe, os sons estão presentes nesse ambiente, você não precisa ir atrás deles. Deixe que eles cheguem até você. Você também não precisa dar nome. Observe esses sons com curiosidade, como se você tivesse escutado antes. Explore esses sons que chegam até você. Talvez você observe alguns mais próximos, outros mais distantes.
Só observa e coloca a tua atenção neles. Aos poucos, nós vamos buscar olhar para o nosso corpo e tentando observar que movimento que ele está pedindo para a gente poder encerrar a prática. Talvez o seu corpo peça para você se espreguiçar nesse momento. Talvez ele para movimentar os braços, as pernas. Aos poucos, cada um no seu tempo, abrindo os olhos. Retornando para cá, trazendo a intenção de levar esse estado de presença para o restante do dia. Deixar a gente fica, né? Todos aqui, queridos, dá um ok para mim, que tá todo mundo aí. Ótimo. Eu vou encerrar com só mais uns 2 ou 3 slides, aí eu vou abrir, inclusive para saber, recolher aí os comentários e percepções sobre a prática, aí a gente vai abrir o bate-papo, tá bom? Então, guarda aí, só para eu poder estar encerrando aqui. O que eu gostaria de encerrar, né, dizendo uma frase que eu amo, do Michelangelo, diz que é dele, eu acredito que sim, porque um professor de História da Arte me falou que sim, então eu acredito. Então, Michelangelo, quando encontrava um bloco de mármore bruto e que ele ia esculpir, ele já sabia que escultura que ia vir dali, ele já conseguia visualizar a obra de arte. Então, ele falava assim, que em cada bloco de mármore vejo uma estátua, vejo-a tão claramente como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho apenas de desbastar as paredes brutas que aprisionam a adorável aparição para revelá-la a outros olhos, como os meus já veem. Não é demais, gente, eu acho isso, assim, de uma profundidade, porque aquilo que eu falei, né, a hora que a gente nasce, né, com tantas capacidades, habilidades, aí ao longo do caminho, a gente vai colocando essas cascas, né, e que cabe a nós mesmos começar a tirar, para a gente se mostrar para o mundo da forma mais sincera, mais genuína possível, né, tem tanta coisa boa, tem tanto propósito aí, que pode estar esquecido, que pode estar, né, camuflado. Então, e o que isso tem a ver com mindfulness, né? Que à medida que eu trago autoconhecimento, à medida que eu trago consciência, à medida que eu me relaciono com esses enfrentamentos de uma forma mais genuína também e positiva, eu consigo me mostrar da forma como eu sou, né? Sem filtro, às vezes. E, por fim, eu trago para vocês algumas sugestões aí de literatura, que eu acho que podem contribuir, tá? Esse Atenção Plena é um clássico, sim, para quem quiser iniciar, ele tem a introdução, ele tem o curso em 8 semanas, se você quiser seguir sozinho, com um CD, então é bem legal. Esse daqui também é outro clássico do Jon Kabat-Zinn, mas é um livro bem denso, ele é mais grossão, assim, que também traz todas as semanas, de uma forma bem estruturada. Manual Prático de Mindfulness, Curiosidade e Aceitação, que também é um livro introdutório. Esse é o Viva Bem com a Dor e com a Doença, que eu falei para vocês, da Vidyamala Burke, que conta, né, como as terapias integrativas a ajudaram. O Tina Han é um fofo, ele tem uns livros maravilhosos, esse daqui é um dos meus preferidos, que fala do silêncio. Não é nem mais essa capa, eu acho até que mudou, que é o poder da quietude num mundo barulhento. O Thupten Jinpa, que traz aí um coração sem medo, ele foi durante anos o tradutor do Dalai Lama, então ele é sensacional, e
esse livro ele traz o significado da compaixão e práticas que a gente pode estar usando para fortalecer a compaixão. Poder do Agora, um clássico, né? Eu acho que muita gente aqui já deve ter lido, que também fala da importância da gente estar presente. Esse aqui, eu amo esse livro, chama Como Domar um Elefante. Ele traz, em cada página, uma dica para você poder estar aplicando uma por dia, às vezes, no seu, né, o estado de presença. Então, ele fala assim, tá, uma vez por dia, ou 2 vezes, sei lá, pare um momento e olhe para o céu. Então, são dicas para você, informalmente, poder estar praticando, tá? Trouxe aqui algumas dicas também para quem quiser continuar praticando. São 2 aplicativos que eu gosto muito, que eu sempre indico. Um é o Lojong, ele tem uma caminhada aí dentro de Mindfulness, é muito interessante, é nacional. O Insight Timer, ele também tem, assim, meditação para todos os gostos. Você entra lá, você quer meditação da manhã, meditação da compaixão, meditação de pensamento, tem um monte, são vários instrutores, são todos áudios, né? E ele tem uma coisa muito legal, que a hora que você escolhe a meditação que você quer fazer naquele momento, ele abre um mapa com quem naquele momento está meditando com você no mundo inteiro. Então, aparece várias luzinhas, assim, é muito interessante. Para quem quiser meditações guiadas ao vivo, eu sugiro o Mundo Mindfulness, que tem meditações guiadas com um cara sensacional que chama Almir, todos os dias às 6h54. O Centro de Promoção de Mindfulness, que é outro lugar, assim, para quem quiser tá buscando informações também, é muito legal. E todos os dias às 20 horas, eles competem aí com o Tadashi, né? Mas tudo bem, acho que eles chegaram antes aí, mas são meditações ótimas. Tem de Mindful Eating, tem a meditações de compaixão, cada dia é um tema muito interessante. Cursos de formação, quem quiser fazer cursos também, sugiro Mente Aberta, que é onde eu fiz a minha formação, que está atrelada ali à Unifesp, e o próprio Centro de Promoção de Mindfulness. Eu e mais alguns instrutores, a gente criou uma página no Face que se chama Mindfulness Campinas, então lá a gente vai alimentando com eventos, agora está meio parada, mas a gente, quando tem curso, coloca lá, a gente estava fazendo Mindfulness na Praça, que são eventos em domingos de manhã, uma vez por mês, que a gente convidava quem quisesse para se reunir, para a gente poder fazer uma meditação, tá? Então, segue aí algumas dicas. E gratidão, né? Que não acreditem no senso comum, de forma alguma, é gratidão de verdade do meu coração por esse momento. Espero de verdade ter contribuído, estou super à disposição, às vezes surgem dúvidas depois daqui. Então, aqui tem o meu e-mail, meu Insta, para quem quiser, para quem depois quiser conversar comigo, alguma outra questão, estou super disponível, tá? Então, vou parar aqui a exibição, e agora a gente vai papear o que vocês quiserem. Eu não sei aí, Cris, Gi, se vocês recolheram alguma pergunta que vocês acham que queiram estar me passando, se eu mesmo sigo por aqui, o que vocês sugerem? Bom, primeiro, muito obrigada, Lenise. Você hoje está no meu potinho da gratidão. Ai, que linda! O seu nome no meu potinho da gratidão, muito bacana. Eu já tive a oportunidade de fazer até mais práticas com a Lenise. E no meu dia a dia, que tem bastante estresse, eu sempre lembro dali. Tem horas que eu deixa eu me conectar, deixa eu ver o momento presente, deixa eu ver onde que eu tô, como que eu tô me sentindo, isso me faz um bem danado. E, Lenise, nossa, tem tanto comentário, vamos dar uma olhadinha? Tem algumas perguntas. Então, eu aproveito para pedir para vocês também colocarem lá, e o que der tempo a gente vai conversando hoje, o que não der, a gente pode repassar, né? Mas, deixa eu ver o que tem aqui. Lenise. O Renan colocou aqui uma coisa, deixa eu falar. Muita vontade de coçar os braços, cabeça algumas vezes. Isso, gente, para quem está começando na meditação ou não, é muito recorrente. Então, isso que você está trazendo, Renan, é muito interessante, porque são coisas que atravessam a prática, né? Então, se você ou alguém sentir assim na próxima vez, eu sugiro que não haja no piloto automático.
que seria rapidamente coçar ou rapidamente mudar a posição, né? Fica um pouquinho. Se chegar em um nível que você fala, meu, agora deu, tudo bem, né? Mas é uma experiência muito legal essa de você não ceder ao piloto automático, porque essa é exatamente a lógica lá do que a gente está falando. Em guardar as devidas proporções, é sair do sofrimento, né? Que é o que a gente não quer. Então, você olhar para aquilo com curiosidade, explorar aquele coçar, explorar aquela... Também pode ser... ela funciona também como um treino, né? Então, só para colocar aqui. Legal. O que mais, gente? Vamos ver. Gratidão, Staro. Ai, que lindo! Socorro! Gratidão que você falou também. Nossa, tô feliz, hein? Legal, é lenda aí para todo mundo. A Socorro falou assim, muito obrigada pela aula. Super esclarecedora, acrescentou muito das muitas aulas e lives de Mindfulness. Realmente foi a melhor. Ai, vou chorar, hein? Quero sim adquirir os livros. Muito linda, obrigada, Socorro. Isso, tem aqui outras sugestões. Plena, né? Isso. Ótimo evento, que bom. Tentei não agir, isso. Boa. Deixa eu perguntar, Renan, só fazer uma colocação aqui. Se você puder abrir o seu áudio, que é uma pergunta normalmente que a gente faz isso. Manda, eu tive essa necessidade. Eu queria só que você pudesse aí rapidamente falar como que você lidou com isso, né? Você falou aqui que você tentou não agir. Se você puder falar aqui para a gente como que foi essa experiência, eu acho que acaba ilustrando legal aqui. Se você puder, se for possível para você. Posso, claro. Quando eu estava deitado, né? E veio uma espécie de formigamento na cabeça. Às vezes eu movimentava para os punhos. No início, eu fui automático. Mas aí lembrei das suas palavras aqui e tentei assim, sentir ela e deixar passar. E realmente, toda vez que eu fazia isso, ela sumia. Ou caminhava para outro lugar, né? E ia embora. Então foi legal. É bacana a gente treinar, né? Concentrar em exercitar isso. Acredito que o foco, igual você falou, a gente treinar nas pequenas coisas, né? Como essa, para a gente conseguir fazer isso, coisas maiores, os desafios diários que a gente tem. Exatamente. Gratidão, Renan. É isso que você falou. Vamos dizer assim, esse recorte aí na tua experiência trouxe o que em outras proporções a gente também pode estar fazendo. Então, a hora que você sentiu, você inclusive, né, pelo que você falou, você trouxe consciência para o piloto automático. E tudo bem, porque a gente vai no piloto de vez em quando mesmo, sabe? Então, você trouxe a consciência para o piloto automático e talvez tenha reconfigurado ali dentro da tua experiência uma outra forma de lidar com aquela mesma sensação. É exatamente isso, né? Bacana. Obrigada, Renan. Eu que agradeço. Não sei, alguém mais gostaria de estar falando, de estar se expressando? Acho que a gente tem espaço para isso. Bom, enquanto isso, Lenise, alguém vai pensando se tem mais algo a dizer, né? Muitas pessoas estão perguntando, isso vai ficar gravado no site, vocês podem divulgar até para amigos, pessoas que vocês acreditam que isso pode ser importante também, ter essa pausa, essa reflexão. Isso são conteúdos internos que nós temos, tá com a gente, e um pouquinho dessa orientação, isso tudo já faz a gente mudar o nosso dia, ter uma percepção melhor dos nossos problemas, da nossa vida. A gente pode ajudar muito mais pessoas também, fazendo um convite para que eles entrem no site, no portal do IBF e assistam também, tá? Vai a partir de segunda-feira, já vai estar ao lado também, e até para quem quiser rever, né, Lenise? Porque foi um conteúdo denso, tem muita informação e tem muitas nuances, né? Quando a gente pensa na psicologia, tem muitas coisas da psicologia lá. Então, Lê, se você tivesse que fazer um resumo para a gente hoje, assim, um fechamento ali, do que você acha que seria o importante a gente sair daqui e não esquecer?
A gente sair daqui Olha, eu acho assim, começa por onde você está, sabe? Começa por onde você está, né? Eu acho que é tão... outro dia eu escutei também, eu fiz um trabalho com uma escola de dança, foi muito interessante, né? Porque cada contexto traz um olhar para isso, né? E teve uma pessoa que falou assim, Lenise, eu estou entendendo algumas coisas, e aí ela falou na linguagem deles, né? Falou assim, o movimento só começa na inércia. Eu achei isso muito sensível, assim, né? Então, é também uma escolha a gente ficar na inércia. Às vezes é necessário, mas também é possível a gente sair para o movimento. E que esse movimento, ele traga, né, a possibilidade de que a gente se arrisque a esse treino da consciência, naqueles pilares, né? Nos pensamentos, nas emoções, nas sensações, né? Observando os nossos pilotos automáticos, aceitando que às vezes a gente não age da forma como eu tinha planejado, as pessoas não agem da forma como haviam planejado com a gente, né? E não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, ninguém vai morrer, sabe? O chão não vai se abrir, as coisas passam. Né? E se você se permite observar essas coisas de uma forma mais inteira, mais genuína e com consciência, você realmente vai dar o tamanho daquilo, sabe? Eu acho que, por isso que eu falo que Mindfulness trouxe para mim um divisor de águas nesse sentido, que me fez rever muita coisa que estava a mais, que eu realmente não precisava, né? Me trouxe, inclusive, uma coisa muito interessante, né? Porque eu sempre achei que eu era muito calma. Todo mundo me disse, não, Celina, isso é muito calma. Quando eu comecei a mergulhar mais nisso, eu fui ver que eu era falsa calma, né? Em muitas situações. Talvez mais calma que outras pessoas, mas, né? Eu reconheci o tamanho da ansiedade que eu tinha e, de repente, eu não demonstrei. Então, aí a aceitação consigo, né? Aceitar isso. Então, ele foi né, as práticas me trazem até hoje, né? Todo ser humano está em construção eternamente aí. Então, poder ter essa escolha, eu acho, ter a escolha de que você quer, de que pedacinho de mármore você quer tirar de você, sabe? Para poder aparecer aí a obra de arte que está talvez escondida, né? Acho que é isso, Cris. Muito obrigada, Lenise. Em nome do nosso presidente, do Marcos Ebert, e da nossa vice-presidente aqui do IBF, a Ana Maria Cajueira Toffolo, quero te agradecer muito. Quem sabe a gente convide você mais para frente para a gente fazer mais práticas, porque isso está sendo necessário para todos nós também. A Lenise já deixou os contatos à disposição, e a gente fica por aqui também, né? O que vocês precisarem. E para mim, Lenise, ficou bastante, né? Queria deixar agora uma mensagem final, que é uma coisa que você falou, né? Desejo que vocês fiquem bem, desejo, tá bom? Muito obrigada para todos, tem final de semana, e vão acompanhando aí as nossas lives, e a gente sempre vai podendo se encontrar também. Isso. Ô, Cris, posso sugerir um negócio que eu gosto? De todo mundo liberar o áudio e falar tchau, assim, aí a gente faz um tchau coletivo. Eu gosto de encerrar com barulho. Aí todo mundo libera o áudio e fala tchau, tchau, tchau. Aí a gente faz um tchauzão aqui. Se aparecer, vamos lá. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Obrigada, Tchau. Beijo, até breve. Tchau, obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, queridos. Até breve. Tchau.